Oi gente, tudo bem? Meu nome é Esther Velasquez e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Matemateca. Agora que a gente já viu os multiplicadores de Lagrange com uma restrição, a gente vai aprender a encontrar os extremos de uma função quando a gente tem duas restrições, também usando os multiplicadores de Lagrange. Então antes de começar, já curte aí embaixo, se inscreve no canal e vamos lá! Gente, então a gente já viu como a gente encontra os extremos de uma função f, dada uma restrição g de xy. Então, a gente consegue usar os multiplicadores de Lagrange para encontrar os extremos de uma função quando a gente tem uma determinada restrição ali. Então, por exemplo, quando a gente queria os extremos da função x² mais y², a gente sabe encontrar isso tanto no domínio como um todo, então para todo valor de x e de y, mas a gente também consegue encontrar esses extremos dada uma restrição. Então, por exemplo, se a gente quiser os extremos tal que x mais y seja igual a 6. Então, nem sempre nas aplicações do dia a dia a gente consegue trabalhar com todos os valores de x e y envolvendo algum projeto ali. Então, às vezes, a gente tem determinada restrição, por exemplo, a soma dos valores tem que ser igual a R$100. E aí, dada essa restrição, você consegue encontrar os extremos que você pode usar no seu projeto. E às vezes a gente não tem apenas uma restrição. Em muitos casos a gente vai ter mais de uma restrição para conseguir desenvolver o nosso projeto. E como a gente consegue encontrar os extremos da nossa função f se a gente tiver duas restrições? Então, uma restrição g de xy e uma restrição h de xy. Nesse caso, a gente quer encontrar os extremos de f, então o mínimo ou o máximo ali, ou então os dois, né? Só que esses extremos têm que estar na intersecção de g com h, ou seja, os pontos de mínimo e máximo que a gente quer encontrar têm que obedecer tanto a restrição g quanto a restrição h. Então, por exemplo, se eu quero encontrar os extremos de x² mais y², só que aí eu sei que a soma de x mais y tem que ser igual a 100. Só que aí, ao mesmo tempo, x vezes y vezes z tem que ser igual a 50. Então, eu quero encontrar os extremos dessa função que obedecem essas duas relações aqui. E para isso, a gente também pode usar os multiplicadores de Lagrange. E como que a gente vai fazer isso? Vai ser bem parecido com o caso que a gente tinha só uma restrição. Só que aqui, a gente vai pegar o gradiente da função f, ele vai ser igual a uma constante lambda vezes o gradiente da restrição g, mais uma constante μ vezes o gradiente da restrição h. E esse lambda e esse μ aqui são justamente os nossos multiplicadores de Lagrange. E aí, os valores de x, y, z que satisfizerem essa equação vão ser os extremos da nossa função, dadas as duas restrições, né? Com essa equação aqui, a gente vai cair em um sistema desse tipo, ó. Derivada parcial de f em relação a x, aí de g e de h também, né? Multiplicando os multiplicadores de Lagrange. Aí a derivada parcial em relação a y e as nossas restrições propriamente ditas. Os valores de x, y, z que satisfizerem isso aqui são os nossos extremos, são os valores que a gente está procurando. Então, vamos resolver exercício. Aqui a gente quer encontrar os extremos da função x mais 2y, dadas essas duas restrições aqui. Então, a gente quer encontrar os máximos e mínimos dessa função, só que o x mais y mais z tem que ser igual a 1 e o y² mais z² tem que ser igual a 4. No caso aqui, o que está acontecendo é que a gente quer encontrar os extremos dessa função, só que esses extremos têm que estar na intersecção de x mais y mais z igual a 1, que é um plano, e y² mais z² igual a 4, que é um cilindro. Então, a gente tem um plano, um cilindro, e a gente quer encontrar os extremos da nossa função na intersecção entre os dois. Então, primeiramente, como as nossas restrições envolvem o x, o y e o z, a gente vai chamar a nossa função f de x, y, z. Então, f de x, y, z é x mais 2y e não tem z envolvido, né? 0 vezes z. Aqui, a gente vai escrever a primeira restrição como g de x, y, z. Para isso, a gente passa 1 para o outro lado com sinal trocado. Vai ficar x mais y mais z menos 1. E a outra restrição a gente chama de h
de x, y, z. Isso vai ser y ao quadrado mais z ao quadrado menos 4. Então, a gente já tem a nossa função e as nossas restrições. Então, o que a gente precisa fazer, primeiramente, é encontrar o gradiente de cada uma delas. Então, o gradiente da nossa função é a derivada parcial em relação a x, em relação a y e em relação a z. Aí, de g vai ficar 1, 1, 1, que todas as variáveis estão sendo multiplicadas por 1, né? E o gradiente de h vai ficar 0 para x, 2y e 2z. Agora, a gente constrói a nossa equação dos multiplicadores de Lagrange. A gente tem que o gradiente de f vai ser lambda vezes o gradiente de g mais mi vezes o gradiente de h. Com isso, a gente vai cair nesse sistema. Ó. O primeiro, que é 1, vai ser igual lambda vezes o primeiro mais mi vezes o primeiro, então mi vezes 0, né? Aí, o segundo igual lambda mais mi vezes 2y. O terceiro é igual lambda mais mi vezes 2z. No caso aqui, o lambda está sempre multiplicando 1, né? Porque o vetor gradiente de g é 1, 1, 1. Então, ficou sempre lambda aqui. E as duas outras equações vão ser as nossas restrições. Então, x mais y mais z tem que ser igual a 1. E y ao quadrado mais z ao quadrado tem que ser igual a 4. Então, vamos lá resolver esse sistema. Da primeira equação, a gente tem que o lambda é igual a 1. Então, substituindo isso na segunda equação, a gente vai ter mi vezes 2y é igual a 2 menos 1, que é 1. Então, mi vezes 2y é igual a 1. E na terceira equação, a gente vai ter que mi vezes 2z é igual a menos 1. Então, ó, a gente já consegue isolar o mi tanto nessa equação quanto nessa. Na equação de cima, a gente tem que mi é 1 sobre 2y. E na equação de baixo, a gente tem que mi é menos 1 sobre 2z. Se o mi é 1 sobre 2y, mas também é menos 1 sobre 2z, a gente pode igualar 1 sobre 2y igual a menos 1 sobre 2z. Multiplicando em cruz, a gente tem que 2z é igual a menos 2y e, portanto, z é igual a menos y. Beleza, se z é igual a menos y, a gente pode falar que z ao quadrado é igual a y ao quadrado, né? O sinal de menos some por causa do quadrado. E aí, substituindo isso na última equação, a gente vai ter y ao quadrado mais y ao quadrado igual a 4. Então, 2y ao quadrado é 4. Y ao quadrado vai ser igual a 2 e, portanto, y é igual a mais ou menos 2. Se y é igual a mais ou menos 2, o z, quando y for 2, ele vai ser menos 2, e quando y for menos 2, ele vai ser mais 2. E, por fim, na penúltima equação, a gente tem x mais y menos y, porque z é menos y, né? Igual a 1. Então, x é igual a 1. Logo, a gente encontrou um valor para x e dois valores para y e z. Então, ó, o x só pode ser 1 em qualquer situação. O y pode ser mais raiz de 2 ou menos raiz de 2. E o z vai ser igual ao y, só que com sinal trocado. Então, esses são extremos da nossa função, dadas as duas restrições. Pode ver que esses pontos obedecem tanto x mais y mais z igual a 1, quanto y ao quadrado mais z ao quadrado igual a 4. Agora, vamos calcular o valor da função f em cada um desses pontos. Então, no ponto P1, a gente tem x mais 2 vezes y. Então, o z aqui não é utilizado na nossa função f, né? E para o ponto 2, como o y é negativo, fica 1 menos 2 raiz de 2. Então, como o f de P1 deu maior que o f de P2, P1 é um ponto de máximo e P2 é um ponto de mínimo. Para fechar, vamos ver esse exercício aqui. A gente quer encontrar os extremos dessa função, dadas essas duas restrições. X vezes y tem que ser igual a 1, e y ao quadrado mais z ao quadrado também tem que ser igual a 1. Então, a gente tem uma restrição g de x, y, z. Como a gente tem um z envolvido, a gente usa as três variáveis, né? Que vai ser x vezes y menos 1. E a outra restrição, h de x, y, z,
vai ser y ao quadrado mais z ao quadrado menos 1. E aqui a gente tem nossa função f de x, y, z. Então, vamos começar encontrando os gradientes de cada função. Para isso, a gente calcula as derivadas parciais, né? Derivada parcial em relação a x, em relação a y e em relação a z. Agora, a gente pode montar o nosso sistema, né? Derivada parcial em relação a x vai ser lambda vezes a derivada de x aqui, mais mi vezes a derivada de x aqui. E aí, fazendo isso para cada uma das derivadas parciais, a gente tem essas três equações e a gente inclui nossas restrições aqui. Então, vamos lá. Da primeira equação, a gente tem que y é igual a lambda vezes y. Para isso ser verdade, ou lambda é igual a 1 ou y é igual a 0. Só que o y não pode ser igual a 0, porque o x vezes y tem que valer 1. E se y for 0, isso não vai acontecer. Então, necessariamente, nesse caso aqui, o lambda vai valer 1. Se o lambda vale 1, na segunda equação a gente tem z mais x igual a x mais mi vezes 2y. Esse x cancela com esse, e a gente tem que z é igual a mi vezes 2y. E, portanto, mi é z sobre 2y. Só que da terceira equação, a gente tem y igual a mi vezes 2z. Então, mi é igual a y sobre 2z. Então, a gente vai ter z sobre 2y igual a y sobre 2z. Multiplicando em cruz, a gente tem 2z ao quadrado igual a 2y ao quadrado. Então, z ao quadrado é igual a y ao quadrado e, portanto, y é igual mais ou menos z. Ele pode ser ou igualzinho o z, ou então o z com sinal trocado, porque ao quadrado vai ficar a mesma coisa, né? Mas se y ao quadrado é igual a z ao quadrado, aqui na última equação a gente pode escrever 2y ao quadrado igual a 1, então y ao quadrado igual a 1 sobre 2. Portanto, y é igual a mais ou menos 1 sobre raiz de 2. E se y é igual a mais ou menos 1 sobre raiz de 2, da penúltima equação, a gente tem que x é igual a mais ou menos raiz de 2, substituindo o y aqui. Então, quando y é 1 sobre raiz de 2, o x é mais raiz de 2. E quando y é menos 1 sobre raiz de 2, o x é menos raiz de 2. E o z pode ser ou igualzinho o y, ou y com sinal trocado. Então, a gente tem que o x pode ser mais raiz de 2 ou menos raiz de 2. O y vai ser 1 sobre raiz de 2, sempre seguindo o sinal de x. Então, aqui, 1 sobre raiz de 2 e aqui, menos 1 sobre raiz de 2. E o z vai ser igual ao y, podendo manter o mesmo sinal ou trocar. Então, ou ele vai seguir o sinal do y, ou então ele vai ser igual ao y, só que com sinal trocado. Então, a gente tem esses extremos da nossa função que correspondem às duas restrições que a gente tem. E agora, a gente precisa calcular o valor da função em cada um desses pontos. Então, no ponto P1, a gente vai ter que o f de P1 é igual a 3 sobre 2. O f de P2 vai ser igual a 1 sobre 2. O f de P3, substituindo x, y e z aqui, também vai ser 3 sobre 2. E o f de P4 também vai ser 1 sobre 2. Então, a gente tem que P1 e P2 são pontos de máximo, que deram os maiores valores aqui, e P2 e P4 são pontos de mínimo. Bom, gente, então foi isso no vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de curtir, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos e já me segue lá no Instagram para ficar por dentro de tudo, tá bom? Então, a gente se vê no próximo vídeo, gente. Beijo!